Fala galera, gente boa! Hoje é dia de estudarmos o ataque direto feito com o peão, hein? Bora comigo! Galera, o peão, apesar de ser a peça com menor mobilidade, é uma peça que tem movimentos diferentes. Inclusive, 2 movimentos especiais do xadrez são feitos com o peão, né? A promoção do peão e o en passant, tá? E hoje a gente vai ver todos os ataques possíveis que podem ser realizados pelo peão, tá? Bom, muito bem, pessoal. Montem a seguinte posição aqui para vocês, ó. Coloquem o rei branco na casa Bela 2. Rei branco na casa Bela 2, B2. Agora o rei preto na casa Hector 8. Muito bem, rei preto na casa Hector 8. E agora um peão preto na casa Bela 3. Um peão preto na casa Bela 3. Lembrando que as peças pretas têm um pino em cima, né? E, para ficar mais fácil também, as casas pretas, elas são mais altas do que as casas brancas, né? As casas brancas são em baixo relevo e as casas pretas são em alto relevo, né? O rei branco está na casa Bela 2, uma casa preta. Rei preto está na casa Hector 8, também uma casa preta. E o peão preto está na casa Bela 3, ele está numa casa branca. Muito bem, pessoal. Após montar essa posição, eu gostaria de perguntar a vocês: o peão preto está ameaçando o rei branco, sim ou não? Pausem o vídeo porque eu vou dar a resposta. E acertou a pergunta, né? Quem respondeu? Não. O peão preto não está ameaçando o rei branco, tá? Bom, a gente já sabe que o peão, né, ele anda para frente, né? Portanto, se fosse a vez das pretas, né, o peão branco ia querer movimentar para a casa Bela 2, onde está o rei branco, né? Acabei de fazer uma seta aqui, pintei a casa do peão preto de verde e fiz uma seta verde indicando para onde ele quer movimentar, que é a casa onde está o rei branco. Entretanto, o peão ele anda de uma forma e ele captura de outra maneira, né? Eu já ensinei meus alunos, né, que o peão é como se fosse o soldado carregando o seu escudo e a sua espada, né? Ele se protege com o escudo, então ele não ataca quem está na sua frente, né? Porque na sua frente está o seu escudo. Ele não consegue atacar quem está na sua frente. Ele ataca quem está na sua diagonal, né? Uma linha tortinha, né? A gente pode chamar de esgueio, né? Uma linha torta. Para que vocês enxerguem a captura de uma forma mais simples, tá, gente? Como o peão ele anda para frente e ele captura na diagonal, o peão sempre quando ele for andar de uma em uma casa, se ele está numa casa branca, ele vai andar para uma casa preta. E se ele está numa casa preta, ele vai andar para uma casa branca. E quando ele quer capturar, né? Se ele vai capturar uma peça na diagonal, então se o peão está numa casa branca, ele vai capturar uma outra peça que também está numa casa branca. Se ele estiver numa casa preta, ele vai capturar uma peça que também está numa casa preta, já que a diagonal tem somente uma cor, né? Ou é uma diagonal branca, uma diagonal com casas baixas, ou é uma diagonal preta, né? A diagonal com casas altas, tá? Então, neste caso, o peão ele está bloqueado, ele não pode andar para frente porque tem um rei branco e obviamente ele não pode capturar nenhuma peça porque as casas por onde ele capturaria, que estou sinalizando aqui a casa de César 2 e a casa de Ana 2, elas estão vazias, não tem nenhuma peça adversária para que este peão ele possa capturar. Portanto, o peão ele está bloqueado, ele não se movimenta. Vamos para a nossa segunda posição, meus amigos. Nesta posição, só mudem o peão preto de lugar, né? Mudem o peão preto da casa Bela 3 e coloquem ele na casa César 3. O peão que está na casa Bela 3, movimente ele para a casa César 3. O rei branco ele continua na casa Bela 2 e o rei preto continua na casa Hector 8, H8.
Muito bem, meus amigos. Agora faço-lhes a seguinte pergunta. O peão preto, nesta posição, está ameaçando o rei branco? Sim ou não? Ou vocês querem pegar a opinião dos convidados, ou das cartas, ou dos universitários? Muito bem, pessoal, pausem o vídeo, porque eu vou dar a resposta agora. E a resposta é sim! O peão preto está ameaçando uma peça branca, está ameaçando o rei branco. O peão branco, que está na casa César 3, a qual estou pintando de verde, está ameaçando na diagonal, a qual estou pintando de vermelho, né, o rei branco. O peão preto está numa casa preta, na casa César 3, uma casa alta, e o rei branco está também numa casa preta, numa casa alta, a casa de Bela 2. E como o rei branco está a uma casa do peão, né, então o peão preto está sim ameaçando o rei preto. Lembrando que o peão ele só captura na diagonal e somente a uma casa na diagonal. Então a peça tem que estar encostadinha no peão adversário, né? E lembrando que o peão ele só ataca peças na diagonal para frente, tá? Para trás o peão não faz nada, nem anda para trás e nem captura para trás, tá? Aliás, nem para trás e nem para os lados, somente anda para frente e captura na diagonal. Então, nesta posição, como o peão preto está ameaçando o rei branco, então o rei branco está em xeque, pessoal. Isso mesmo, o rei branco está em xeque, tá? Xeque se escreve com X, X de xeque, E de elefante, Q de queijo, U de urso, E de elefante, ok? Xeque. A palavra xeque vem do sânscrito persa e faz referência ao rei, né? Sempre que o rei estiver ameaçado, nós dizemos xeque. Por isso, só existe xeque no rei. Não existe xeque na dama, no bispo, no peão, no cavalo, nem na torre. Bom, então nessa posição o rei branco está em xeque e o rei branco precisa sair desta ameaça, né? E aqui nessa posição, qualquer lance que o rei fizer, ele vai sair dessa ameaça, tá? Tamanha a futilidade no movimento do peão, né? Anda para frente e captura uma casa só na diagonal. Então o rei branco ameaçado pelo peão, qualquer casa que ele movimentar, ele vai escapar do xeque. Ele pode movimentar para frente, para a casa Bela 3, vai ficar ao lado do peão preto e ele não vai ficar ameaçado, né? Eu acabei de fazer esse lance, estou retornando o rei para a casa Bela 2. O rei branco também pode ir para a casa de César 2, na frente do peão preto, como acabamos de ver, né, gente? O rei branco, ele ficando na frente do peão, ele não está ameaçado, né? Já que o peão ele apenas anda para frente, né? Ele não pode capturar para frente, né? E também ele pode fazer o melhor lance aqui nesta posição, que é capturar o peão preto que está na casa César 3. Isso mesmo. Acabei de fazer o lance de captura, né? O peão preto foi capturado neste momento pelo rei, né? Já que o rei anda de uma casa e neste momento não tem nenhuma peça protegendo o peão preto. Ou seja, se o rei branco capturar o peão preto, como assim o fiz, né? Não tem nenhuma outra peça que vai ameaçar o rei branco. Então, nessa posição, com o rei branco na casa César 3 e o rei preto na casa Hector 8, sobrando apenas os dois reis, a partida termina empatada, pessoal. Muito bem. Bom, vamos então para a nossa próxima posição, gente. Retorne um rei branco na casa Bela 2. Muito bem, retornamos o rei na casa Bela 2, uma casa preta, né, uma casa alta. Coloquem agora o peão preto, né? Na casa César 2, o peão preto na casa César 2. O rei preto, vocês deixam ele dormindo lá na casa de Hector 8. Ele tá ali só de enfeite, pelo menos por enquanto, né? Muito bem, meus amigos, agora faço-lhes a seguinte pergunta, meus caros. O peão preto, agora é a vez das pretas, hein? O peão preto está ameaçando o rei branco? Sim ou não? Pausem o vídeo porque eu darei a resposta, né? Pausa o vídeo para vocês pensarem.
Muito bem, e a resposta é não. N-A-O, acento agudo, na O. Tô brincando, gente. N-A-O, tio, não. Ai, pessoal, não tá ameaçando o rei branco, né? O rei branco tá do lado do peão preto. Então, o peão preto não ameaça, aliás, nenhum peão ameaça para o lado. Portanto, o peão preto não está ameaçando o rei branco. Mas agora é o seguinte, pessoal. Ensinar-lhes-ei o movimento da promoção de peão. Ia falar do peão, acabou saindo de peão. Vou ensinar o movimento de promoção do peão, tá? O que é a promoção do peão? É isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Gente, o peão preto, o único movimento possível é movimentar ele para frente. E quando movimenta para frente, eu vou soltar ele aqui na casa. Soltei ele aqui na casa, abriu uma caixa aqui, abriu uma janela que eu estou mostrando aqui, né? Quem tiver baixa visão consegue enxergar, né? Com 4 peças para eu escolher. Então eu posso escolher, quando eu chego com o peão na última casa, em substituir o peão, ou seja, o peão vai sair do jogo, tá? Em substituir o peão, eu vou colocar no lugar do peão a dama preta, ou a torre preta, ou o bispo preto, ou o cavalo preto, tá? Só podem essas 4 peças. Obviamente eu não posso substituir o peão por outro peão, né? Nem faz sentido isso. E também não posso substituir o peão por outro rei, tá? Em cada partida de xadrez só pode ter um rei de cada cor. Então, posso escolher entre dama, torre, bispo ou cavalo. Na esmagadora maioria das vezes, é melhor a gente substituir o peão pela dama, pelo fato de a dama ser a peça mais poderosa do jogo de xadrez. Há alguns casos que é melhor a gente colocar um cavalo, há casos ainda mais raros que é melhor a gente colocar a torre, e há raríssimos casos, esses casos que acontecem quase sempre, quando rarissimamente acontece, em posições que foram criadas, né, por problemistas, né? Então, cria-se uma posição em que o único lance bom na posição seria você promover o peão a bispo, mas a gente vai ver isso bem mais pra frente, tá, gente? Não esquente a cabeça com isso. Quando vocês promoverem o peão, na primeira peça que vocês têm que imaginar qual é a melhor peça, é a dama, tá? Se vocês acharem que pode não ser a dama, tipo, eu quero promover o cavalo, porque neste momento eu promovendo o cavalo, eu darei cheque no adversário, esse cheque vai ser importante eu executar agora. Aí sim você promove a cavalo, tá? Bom, então neste caso vou promover a dama. Então quando eu clicar aqui na dama, o que vai acontecer? No lugar do peão, que o peão foi para a casa César 1, né, vai aparecer a dama, tá? Cliquei aqui, pum, apareceu a dama, a casa estou pintando de verde. Muito bem. E agora é o seguinte, pessoal, faço-lhes mais uma pergunta. A dama preta, neste momento, está ameaçando o rei branco? Sim ou não? Para que vocês possam pensar com calma, pausem o vídeo porque eu darei a resposta. Muito bem, e a resposta é sim, a dama preta está ameaçando o rei branco. O rei branco está, portanto, em xeque, né? Então, portanto, a gente precisa retirar o rei da ameaça. E agora, mais uma pergunta, mais um desafio aqui para vocês. Cheio de desafio, hein, galera? O desafio de agora é o seguinte, meus amigos. Nesta posição, qual é o melhor lance para ser jogado com o rei branco? Pausem o vídeo para que vocês possam calcular com calma. Muito bem, darei a resposta aqui. Para onde será que vocês jogaram o rei branco? Pessoal, só tem um bom lance para ser feito aqui, tá? Tem outros lances que são lances legais. Quando eu digo lances legais, não é legal de divertido não, viu, gente? São lances que fazem parte da lei do xadrez, ou seja, lances que, beleza, você cumpriu a regra do xadrez, tá? Esses lances legais são você movimentar o rei branco para a casa Bela 3, porque você foge da ameaça. Acabei de pintar a casa Bela 3 de amarelo. Você jogar o rei branco na casa Ana 2. Estou pintando a casa Ana 2 também de amarelo. E só, os dois lances legais, os dois lances que fazem parte da lei do xadrez, são esses dois. E o bom lance que vocês devem jogar neste momento
seria o rei branco capturar a dama preta, né? Estou pintando a casa da dama preta de vermelho. E agora vocês podem, com o rei, pegar o rei aqui e capturar a dama preta. Esse é um lance que causa bastante confusão, porque o pessoal pensa, ah, mas a dama estava ameaçando o rei, eu não posso capturar a dama. Mas pode, gente, pode capturar sim, porque a dama neste momento não está protegida, não está defendida. Ou seja, quando vocês capturam a dama preta, não há nenhuma outra peça que continuará ameaçando o rei. Ou seja, o rei pode capturar a dama, pois ele não ficará ameaçado por nenhuma outra peça, pelo fato de a dama preta não estar protegida. E novamente, neste caso, sobram apenas os dois reis, o rei branco em C1 e o rei dorminhoco na casa Hector 8, né? E, portanto, a partida ela é empatada. Tablas, né? Pessoal, tablas é um termo em espanhol. Antigamente, quando você queria pedir empate, né, para o seu adversário, você não dizia que nem hoje. Hoje a gente fala assim, ofereça empate, né? Você quer oferecer um empate ao seu adversário, o chamado empate de comum acordo, né? Você diz ofereça empate, né, ao seu adversário. Antigamente o pessoal tinha mania de ser mais chique, mais internacional, né? E falava tablas, né? Perguntava empate em espanhol, né? Então era para parecer que era mais chique, né? Porque antigamente os livros, né, de melhor qualidade eram em espanhol, né, mais acessíveis em espanhol. Então o pessoal lia tablas nos livros e acabou propagando assim, o conceito de tablas, né, em vez de falar ofereça empate, né? Muito bem, meus amigos, vamos para uma outra posição. Agora a gente vai aprender um movimento novo, tá, gente? Peço-lhes que coloquem o rei branco na casa Bela 2. Muito bem, rei branco na casa Bela 2. Deixa o rei preto dorminhoco na casa Hector 8. E agora a gente vai colocar dois peões brancos e dois peões pretos, tá? Os dois peões brancos vão ficar um na casa Davi 5 e outro na casa Hector 2. Um na casa Davi 5 e outro na casa Hector 2. E dois peões pretos, um na casa Davi 6 e outro na casa Eva 7. Dois peões pretos, um na casa Davi 6 e outro na casa Eva 7. Então temos rei branco na casa Bela 2, rei preto na casa Hector 8, peão branco na casa Davi 5, outro peão branco na casa Hector 2, um peão preto na casa Davi 6, outro peão preto na casa Eva 7. Muito bem, meus amigos, agora alguns desafios, tá, gente? Alguns desafios. Muito bem, pessoal, nessa posição aqui, primeiro desafio, o peão de H4, caso a vez fosse das brancas, não é, mas vamos fazer de conta que a vez é das brancas. O peão que está em Hector 2, ele pode movimentar para a casa Hector 4, a qual estou pintando de verde? Sim ou não? Pausem o vídeo, porque darei a resposta. E para quem disse sim, acertou. O peão, quando ainda não movimentou, ele pode andar até duas casas, né? Lembrando que ele pode andar duas casas, ele não pode capturar uma peça que está a duas casas na diagonal, ok? Bom, e como é que eu sei que esse peão ele ainda não movimentou, ele ainda está na casa inicial? Bom, todos os peões brancos que ainda não movimentaram, né, os peões brancos eles começam na segunda fila, e este peão está na casa H2, na segunda fila. E tem mais um peão aqui nessa posição que também está na segunda fila, e é o peão de Eva 7. Isso mesmo, gente, o peão que está em Eva 7, ao qual estou pintando aqui de amarelo a casa dele, né? Ele também está na segunda fila. Pô, Wendel, mas como assim está na segunda fila se ele está na fila 7? Bom, as pretas começam do outro lado do tabuleiro. Então as peças pretas ficam na fila 8 e na fila 7. Então para as pretas, a fila 7 é a segunda fila delas. Portanto, o peão preto que está em Eva 7 também está na segunda fila. Bom, vamos então agora para a posição, né? Nesta situação, a vez é das pretas. Peguem o peão que está em Eva 7
e movimentem esse peão para a casa Eva 6. O peão que está em Eva 7 vai para Eva 6. Só para conferir, tá, gente? O rei branco na casa Bela 2, peão branco ainda na casa Hector 2, outro peão branco na casa Davi 5, rei preto, dorminhoco, aí não faz nada na casa Hector 8, e os peões pretos, um peão está na casa Davi 6 e outro que a gente acabou de movimentar saiu de Eva 7 e foi para Eva 6. A pergunta é: este peão de Eva 6, ele pode ser capturado ou não? Pausem o vídeo porque darei a resposta. E a resposta é sim. O peão preto que está em Eva 6, ele pode ser capturado pelo peão que está em Davi 5. Né? Basta o peão que está em Davi 5 ir para a diagonal e capturar, ficar no lugar, né, do peão que está em Eva 6. Muito bem. E agora peço para vocês voltarem o peão que está em Eva 7, né? Peão preto que estava em Eva 7, estava em Eva 6, retornem ele para a casa inicial em Eva 7. Deixem um peão branco na casa Davi 5, né? E todas as outras peças onde estão. Muito bem. Então nós sabemos que esse peão preto está na casa inicial, portanto ele pode andar duas casas, né? Então movimentem o peão que está em Eva 7, duas casas e parem ele na casa Eva 5, a qual estou pintando de verde. Após movimentar o peão para a casa Eva 5, faço-lhes a pergunta: o peão branco que está em Davi 5 pode capturar o peão que está em Eva 5? Sim ou não? Muito bem, essa foi uma pergunta difícil, porque a resposta é sim. Ele pode capturar o peão que está em Eva 5. Para tudo, porque vocês vão achar que eu estou mentindo, porque eu falei que o peão não faz nada para o lado, né? E eu continuo falando isso, o peão não faz nada para o lado, porque o peão branco ele vai capturar o peão que está em Eva 5, movimentando da casa Davi 5 para a casa Eva 6. Isso mesmo, pessoal. O peão branco pode capturar o peão preto, que andou duas casas e parou ao seu lado, da mesma forma como se ele tivesse movimentado apenas uma casa. O nome disso, pessoal, é en passant. Estou escrevendo aqui agora, tá, gente? No lugar de peão, estou escrevendo en passant. Poxa, mas está escrevendo EN, passante, espaço passante, com T mudo no final. Exatamente, pessoal. En passant é um termo em francês. Se escreve en passante e significa de passagem. Significa passar pelo... Aí depois se completa em outro termo em francês, pelo lugar, pela casa, pela rua, enfim. En passant, de passagem. Vou dar uma passada rápida em algum lugar. Bom, gente, e aqui acontece a mesma coisa. O peão branco vai passar pelo peão preto, que andou duas casas, e vai capturá-lo. Soltei o peão aqui em Davi 6 e reparem que o peão branco está em Eva 6 e o peão preto que estava em Eva 5 sumiu do tabuleiro, tá? Vou retornar o lance aqui. Mas como que isso acontece? É muito simples, pessoal. Seria injusto que o peão que se andasse uma única casa, ele pudesse ser capturado, né, como a gente viu agora há pouco, ele andasse duas casas e escapasse dessa captura. Então, o peão que anda duas casas e para do lado de um peão adversário, encostadinho com o peão adversário, ele pode sim ser capturado pelo peão adversário, tá? Desde que ele tenha andado duas casas de uma única vez. E desde que o peão adversário capture esse peão no mesmo lance. Não pode esperar, tá, gente? Então, o adversário fez esse lance. Eu vou movimentar o meu rei, né? Vou até mostrar aqui para vocês, tá, gente? O rei vai para Bela 3, depois o adversário movimenta o rei dorminhoco para H7. E agora, se eu tentar fazer o movimento, eu não consigo. Eu não consigo nem pegar a peça aqui do tabuleiro do computador.
ele não permite, porque o peão branco ele está bloqueado pelo peão preto que está em Davi 6, né, e ele não pode capturar o peão preto que foi para Eva 5, porque o peão de Eva 5, que está em Eva 5, andou 2 casas sim, mas as brancas já fizeram um outro movimento. Neste caso, movimentei o rei para Bela 3. Estou retornando o rei branco para Bela 2 e estou retornando o rei dorminhoco preto que está em H7, voltei ele para H8. Bom, gente, então a captura por en passant, ela pode acontecer se o peão adversário anda 2 casas de uma única vez e para do seu lado. Se ele já estivesse em Eva 6 e andasse para Eva 5, ou seja, se o peão preto tivesse andado apenas 1 casa, o en passant não pode ser feito, tá? Mas como o peão andou 2 casas, o en passant ele pode ser feito pelas brancas. Então as brancas sim podem capturar o peão branco, né, o peão preto, aliás, indo para a casa Eva 6, e aí você retira o peão que estava antes do lado do peão branco, né? Retira o peão preto que está em Eva 5, tá? Pessoal, se você tiver alguma dúvida, tá? Volta ao vídeo um pouco, alguns minutinhos, para que vocês possam rever, né, exemplos que eu acabei de dar, porque o en passant tem 2 coisas que dificultam o en passant. O primeiro é a anormalidade da situação, né? Você captura uma peça e não fica no mesmo lugar que essa peça estava antes. É o único movimento que isso acontece, que você captura uma peça sem que e não para no mesmo lugar que essa peça estava antes, né? Neste caso, o peão preto estava em Eva 5 e o peão branco foi parar em Eva 6, né? E a segunda coisa que deixa o ensino do en passant um pouco mais difícil é que ele é um movimento bastante difícil de acontecer. A gente não pode falar que é raro de acontecer, mas é um lance mais difícil. Ele acontece, sei lá, uma vez a cada 10 partidas, talvez 15 partidas. É um movimento bem difícil de acontecer, então muita gente às vezes nem conhece o en passant, ok? E nós vamos agora para a nossa última posição, nosso último desafio nesta nossa aula de ataque direto feito pelo peão, gente. Então deixa eu passar aqui para a nossa última posição. Nesta última posição nós vamos ver a promoção do peão. Vou até escrever aqui, ó, promoção do peão. Promoção de peão. Muito bem. Muito bem, gente. Promoção de peão. Tá. É que comeu aqui o outro lado. Eu vou diminuir um pouquinho aqui. Muito bem. E vou diminuir um pouquinho lá também. Muito bem, pessoal. A promoção de peão, né, é um movimento especial, né? É um movimento no qual a gente já viu agora há pouquinho, né, no movimento da dama, em que você, quando chega com o seu peão na última casa, ele pode ser substituído por outra peça, sendo dama, torre, bispo ou cavalo, tá? Vamos montar esta posição aqui, gente. Peço que vocês coloquem um rei branco na casa César 2, casa C2, C de salsicha. Calma, gente, é brincadeira. Eu sei que salsicha se escreve com C cedilha. Tô brincando, é com essa. Adoro fazer essas brincadeiras. Muito bem, o rei preto do minhoco, deixa lá ele em Hector 8 mesmo. E agora a gente vai colocar uma dama branca e um peão branco, tá? Coloquem uma dama branca na casa F7, na casa Félix 7. E um peão branco, a dama branca na casa Félix 7, e o peão branco na casa Eva 7. Eva 7 e 7. Muito bem, meus amiguinhos, meus miguxos do coração, tá? O peão branco, então, ele está na penúltima fila, né? Mais uma casa que ele movimentar, ele vai chegar até a última casa, até o limite do tabuleiro, né? Então, andei aqui, ó, estou pegando o peão, pintando a casa aqui do peão de verde, né? Estou pegando o peão e movimentando ele para a última casa, para a casa Eva 8. Quando eu solto ele, aparece uma caixa aqui para mim, para uma janela, para eu escolher qual peça eu quero colocar no lugar do peão. Está aparecendo a dama, a torre, o bispo e o cavalo.
Aí vocês perguntam, mas como está aparecendo a dama se eu já coloquei a dama na casa Félix 7? Eu posso ter mais de uma dama numa mesma partida? Sim, pessoal, vocês podem ter 2, 3, 4, até 9 damas, como você já tem uma dama e você tem 8 peões. Se você promover os 8 peões, né, você pode pegar mais 8 damas, ficando até com 9 damas no tabuleiro. Tá? Isso é muito raro de acontecer, é até desnecessário, né? Porque se você promove um peão a dama, né, normalmente a sua vantagem em relação ao adversário é exorbitante, né? Não há necessidade de você promover mais damas, né? Bom, mas aí vocês perguntam, onde é que eu vou arranjar mais uma dama? Que o meu jogo de peças só tem uma dama. Bom, gente, aí você precisa pegar uma dama de um outro jogo de peças, ok? Bom, nessa posição aqui, então, a gente pode pegar uma dama, né? Ou uma torre, ou um bispo, ou um cavalo. Bom, pessoal, como eu imagino que o jogo de peças de vocês não tenha mais uma dama, eu faço a seguinte pergunta para vocês. Qual peça a gente poderia colocar no lugar da dama, tá? Lembrando que, pessoal, se for num campeonato, tá? E você quiser mais uma dama, basta você parar o relógio, levantar o braço, o árbitro irá até a sua mesa e aí você poderá solicitar ao árbitro, né, uma nova dama. O árbitro vai procurar uma outra dama, vai te dar essa dama e no momento que ele te der essa dama, ele vai acionar o relógio e aí você pode promover o seu peão a dama. Retira o peão e coloca a dama no lugar desse peão, ok? Muito bem. Nessa posição, então, eu pergunto a vocês, qual peça eu colocaria no lugar da dama que faria o mesmo efeito que a dama faria? Aí vocês me perguntam, Wendel, mas qual efeito é esse? Bom, aí eu vou deixar vocês pensarem sozinhos. Qual peça eu coloco no lugar da dama que faria o mesmo efeito neste momento que a dama? Pensem aí, gente, pausem o vídeo porque eu darei a resposta. Muito bem, e acertou quem disse a torre. Exatamente. Mas, Wendel, como assim que a torre faria o mesmo efeito do que a dama? Porque se eu promover neste momento o peão a torre, ou seja, retiro o peão e coloco no mesmo lugar do peão a torre ameaçará o rei preto. Estou fazendo uma seta da torre branca até o rei preto. Então a torre branca, onde está a casa que eu estou pintando de verde, está ameaçando o rei preto, a casa que eu estou pintando também de verde. Ou seja, é cheque. Bom, mas vamos dar uma olhada aqui. Se o rei preto que está em Hector 8 está dormindo já há um tempão, né? Movimentar para a casa Gustavo 8, a qual estou pintando de amarelo, ele continuará ameaçado pela torre e também pela dama. Então ele não pode jogar lá. Então eu vou pintar essa casa de vermelhinho. Pintei. Se o rei preto movimentar para a casa Gustavo 7, ele vai escapar da ameaça da torre, mas ele ficará ameaçado pela dama. Muito bem, pela dama. Então ele não pode jogar para a casa Gustavo 7. Então também vou pintar essa casa de vermelhinho. Mas temos a casa aqui de H7, de Hector 7, né? Então o rei pode escapar para a casa de Hector 7, pessoal? Não, né? Também não pode, porque também estará ameaçada pela dama branca. Ou seja, vou pintar de vermelhinho aqui e todas as 3 casas que o rei poderia movimentar estão ameaçadas, seja pela torre ou pela dama. Então, neste momento... pela dama. Eu não vou editar essa parte vai pro YouTube sim. Pela dama. Eu não posso ser humorista porque eu começo a rir a piada antes do final, gente. Mas essa foi engraçada. Desculpa, gente. Bom, então fica ameaçado ou pela torre ou pela peça dama.
Né, gente? Então, não é só cheque, é cheque mate, né? O rei, neste momento, ele está morto. A palavra cheque faz referência ao rei em sânscrito persa e a palavra mate significa morto, ou seja, rei morto. O rei não tem para onde fugir. Então, nesse caso, a Torre Branca está ameaçando o Rei Preto e o Rei Preto não tem para onde fugir. Ou seja, checkmate. Pessoal, esse é o fim da nossa aula. Acompanhe nossos vídeos aí, tá? Se você gostou do vídeo, se inscreva no meu canal, tá, gente? Vamos aumentar aqui a quantidade de alunos de inscritos aqui no canal. Um dos poucos canais, não sei se tem outro canal aqui no YouTube dedicado ao xadrez para deficientes visuais. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus. Valeu, gente! E até a próxima. Tchau, tchau!